Olá, seja muito bem-vindo ao canal Enfermagem de Emergência. Por aqui nós sempre estamos compartilhando dicas relacionadas com emergência. E hoje eu quero trazer para você que chegou até aqui uma aula relacionada com abordagem sistemática da criança gravemente enferma. É uma aula muito importante onde nós iremos discutir, trabalhar aqui conceitos relacionados com a abordagem das emergências pediátricas, de maneira geral. Se você não é inscrito ainda aqui no canal Enfermagem de Emergência, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, para que quando for colocado aqui qualquer conteúdo, você já possa ser notificado e dessa forma já ter um acesso rápido às informações que sempre são informações muito relevantes que nós estamos trazendo por aqui. Então, sem mais delongas, o conteúdo que nós iremos trazer hoje faz referência ao curso de suporte avançado de vida em pediatria e é o fluxograma, o algoritmo de abordagem sistemática da criança gravemente enferma. É muito importante destacar que o início dessa abordagem começa com a avaliação inicial, onde é executado o que nós chamamos de triângulo de avaliação pediátrica, onde é avaliado 3 componentes básicos. Nós iremos descrever mais adiante, que são a aparência, o trabalho respiratório, esforço respiratório e a circulação no quesito da cor da pele. Isso é conseguido sem tocar no paciente, isso é conseguido com você apenas visualmente observando essa condição, apenas com dados somestésicos, nos primeiros segundos do atendimento. Isso até determina para você se aquela criança ela apresenta uma gravidade ou não. Nós iremos discuti-lo com mais pormenores adiante. Então, após fazer essa avaliação inicial, nós temos já ali uma impressão e já podemos destacar. Já dá para ver visualmente ali se eu tenho uma criança que tem possivelmente um tônus muscular diminuído, que está aparentemente inconsciente. Então, a primeira pergunta aqui do fluxograma que nós iremos fazer, que iremos delinear, é essa: a criança ela está inconsciente ou é necessária alguma intervenção imediata? Vamos que sim. Vamos para o pior primeiro aqui. Começando aqui sempre pelo pior. Então, sim. Então, o que é que nós devemos fazer? Gritar por ajuda para alguém próximo, acionar o sistema médico de emergência, se apropriado para aquela situação. E aí a gente vem aqui para o próximo tópico, para essa próxima caixinha aqui, que é: a criança respira e tem pulso? Vamos para o pior. Primeira condição, que ela não respira, não tem uma respiração normal. Entenda isso como sendo ela não está respirando ou apresenta gasping, que é a respiração agônica, e ela não tem pulso central palpável. Então, a seta ela vai descer aqui, eu vou continuar aqui no próximo slide aqui, a gente vai ver. Então, o que é que deve ser feito? Se está sem pulso, se está sem respirar, começa a RCP imediatamente, compressões torácicas, e eu vou manter ali aquela sequência CAB. Maravilha. E aí, trabalharemos isso aqui em conteúdos futuros em relação ao algoritmo de suporte básico de vida e suporte avançado de vida também na parada cardiorrespiratória em pediatria. Então, terão outros vídeos que nós iremos trazer aqui esses detalhes, tá? Se houver depois disso aí retorno da circulação espontânea, então tem que iniciar os cuidados pós-PCR, e sempre utilizando a sequência que é destacada aqui, que é a sequência de avaliar, identificar e intervir. Maravilha, vamos voltar aqui. Então, isso aqui foi o pior que poderia acontecer. Agora, se a criança, se eu faço a pergunta, ela respira, ela tem pulso, e a resposta que nós temos é a seguinte: ela está sem respiração normal, porém ela tem pulso. Porém, ela apresenta pulso. Então, o que é que nós devemos fazer nesse momento? Então, o problema é respiratório. Ela não está respirando ou apresenta gasping, porém, ela tem pulso. Só para lembrar, esse pulso que a gente verifica aqui, no caso de ser um bebê, de ser um lactente de 0 até 1 ano de idade, excetuando-se os recém-nascidos, até 28 dias, o pulso nós checaremos é o pulso braquial. E se for uma criança de 1 ano até a puberdade, aproximadamente, né? Ali até em torno mais ou menos de 8 anos de idade, nós checaremos o pulso carotídeo ou pulso femoral. Então, chequei, tem pulso, certo? No nosso paciente pediátrico, porém, esse paciente ele não respira. O que é que devemos fazer aqui? Então, olha a setinha aqui indicando, vamos continuar aqui no próximo slide. Então, a gente faz o seguinte: nós iremos manter a via aérea patente, administrar ventilação de resgate, isso é, uma ventilação a cada 2 a 3 segundos,
né, que vai dar uma média de 20 a 30 ventilações por minuto. Iremos ventilar durante 2 minutos, tá? E iremos sempre verificar o pulso a cada 2 minutos para avaliar se esse paciente ele não deteriorou para uma parada cardiorrespiratória. Então, após fazer esses 2 minutos, nós iremos avaliar. Se porventura, quando passaram os 2 minutos, a gente avaliou e o pulso da criança estiver abaixo de 60 batimentos por minuto, com sinais de perfusão deficiente, criança está pálida, extremidades cianóticas, a gente está notando sinais de má perfusão, apesar dessa oxigenação e dessa ventilação de resgate que foi feita. Se sim, então nós iremos agora, note, abaixo de 60 batimentos por minuto com sinais de má perfusão. Então nós iremos iniciar a RCP e seguiremos aqui o mesmo fluxo que nós visualizamos antes. Se não, ou seja, se nós conseguimos êxito, né, se a criança ela não apresenta esse pulso inferior a 60 batimentos por minuto com sinais de má perfusão, então nós iremos seguir uma outra linha de tratamento. Vou voltar aqui mais uma vez e a gente vai visualizar aqui agora o seguinte. Professor, entendi. Até aí eu entendi. Agora veja só, se a criança, eu faço a pergunta se ela respira e tem pulso, e se a resposta é sim, ou até mesmo, se quando a gente avaliou aqui inicialmente, se a criança estava inconsciente, ou se necessitava de alguma intervenção imediata naquele momento, e a resposta foi não, nós vamos vir aqui primeiro para esse ponto. Tá? Que é uma pergunta muito importante. A criança, ela tem comprometimento grave das vias aéreas, da respiração ou da perfusão? Vamos para o pior, vamos que tem. Então, é para o sim aqui. Então, essa seta aqui, ela vai fazer referência a essa parte. Então, o que é que eu faço? Eu mantenho a sequência ABC, eu administro oxigênio conforme o necessário, eu monitoro o pulso e a oximetria. É isso que nós iremos fazer, seguindo sempre a sequência aqui de avaliação do paciente. Eu devo avaliar, identificar problemas e intervir à medida que eu encontro. Essa avaliação vai ser composta pela avaliação inicial, que nós iremos falar mais adiante, pela avaliação primária e pela avaliação secundária. Tá? Então, tranquilidade total nesse aspecto. Vamos voltar aqui então. Agora, se a criança ela não tem nenhum comprometimento grave da via aérea, da respiração, da perfusão, não tem. O que é que nós iremos fazer? Nós iremos seguir também aqui a sequência, avaliar, identificar e intervir. É muito importante destacar que a qualquer momento, se essa criança ela deteriora para uma parada cardiorrespiratória, nós devemos iniciar as manobras de RCP. Então, nesse contexto, nós iremos agora nesse momento, esmiuçar um pouco dessa parte da abordagem sistemática da criança gravemente enferma. Então, não é uma criança que está em parada cardiorrespiratória, porque se tivesse, teríamos que fazer reanimação cardiopulmonar, mas é uma criança que ela necessita ali de cuidados importantes. Como é que eu faço essa avaliação? Então, primeiro tópico aqui, o nosso triângulo de avaliação pediátrica que nós vimos lá na parte superior do algoritmo. 3 arestas importantes: a aparência, o esforço respiratório e a circulação. O que é que nós avaliamos quanto à aparência? Na aparência tem dados importantes. Tem até um mnemônico que é o TICOF, que faz referência a tônus, interatividade da criança, consolabilidade, se é uma criança que está consolável ou não. O O faz referência a olhar, o olhar da criança como é que está, se é um olhar que está vago, se é aquele olhar que realmente ela fixa ali em você de uma maneira mais ativa. E o F que faz referência à fala ou choro. Obviamente, essa fala aí depende também da idade, né, dessa criança. Maravilha. Então, o que é que nós avaliamos com isso? O grau de interatividade da criança, tônus muscular e a resposta verbal, o choro dela. Isso é o que nós avaliamos do ponto de vista da aparência. Note que eu não preciso de muita intervenção. Imediatamente, quando eu começar a atender essa criança, eu já consigo ter esses dados, né? Eu já consigo avaliar ali de maneira rápida, em poucos segundos. O esforço respiratório, eu não vou parar, presta muita atenção, eu não vou parar para ficar contando o número de ventilações por minuto. Mas eu vou identificar ali problemas que podem estar associados com sons respiratórios anormais que eu escute, como um estridor, um ronco, um gorgolejo. Nós iremos ver isso aí também mais adiante. A posição que a criança está tomando para poder conseguir respirar de uma maneira adequada, como, por exemplo, uma posição trípode, uma posição em tripé, que mais adiante eu vou esquematizar isso também aqui para você. Se tem retrações, por exemplo, quando ela está
executando seus movimentos ventilatórios, né, tiragem costal, tiragem de fúrcula, tiragem subcostal, você nota algum sinal de esforço, uso de musculatura acessória. E na circulação, o que nós avaliamos é a cor da pele. Ou seja, dá para visualizar ali como é que está a cor da pele dessa criança. Se está pálida, se está moteada, né, que é aquela coloração que apresenta ali uma pigmentação na pele, onde a pele não apresenta uma cor totalmente uniforme. Se está cianótica. Então, são exemplos aí que nós temos para citar nesse momento. Tem outras situações? Tem outras situações. Ela pode estar ictérica, por exemplo, também. Então, nesse contexto, nós temos aqui essa avaliação inicial que é conseguida nos primeiros segundos. Então, isso é muito rápido, tá? Então, a gente já determina com isso aqui se é uma criança que ela chama a nossa atenção para estar grave ou não grave, que precisa ou não de uma intervenção imediata. Veja bem aqui, a gente tem dois exemplos aqui que eu coloquei para você. Ó. Perceba esse bebezinho aqui que a gente está notando. Você nota que ele parece estar ali meio largadinho, deitado, né? Então, quando eu olho o tônus, como é que vai estar a interatividade dessa criança? Ela está consolada, aparentemente ela não está chorando, né? O olhar dela, você nota que aquele olharzinho ali está mais fixo, né? Como você percebe aqui, e possivelmente a gente vê aqui que ela não está chorando, né? Nesse momento. Perfeito. Então, quanto a isso, depois eu tenho que avaliar o trabalho respiratório dela, se ela tem ali, apresenta sinais de dificuldade respiratória, desconforto respiratório, e a coloração da pele, né? Você nota que parece estar aqui em alguns pontos, né? A imagem também não está ajudando muito pela nitidez, mas ela está um pouco pálida, como a gente nota. Já nessa segunda imagem que eu coloquei aqui, você percebe o seguinte, você nota uma criança que visivelmente ela não está confortável para respirar. Isso chama muito a nossa atenção. Ela parece estar aqui com a cara assim um pouco angustiada, ela está ali nessa posição, se posicionando de uma maneira superior, tentando buscar o ar, né? Uma posição que a gente chama de posição trípode, né? Uma posição em tripé, para tentar respirar melhor, né? Então, são dados da avaliação inicial, que eu posso constatar isso no triângulo de avaliação pediátrica, perfeito? Além disso, a gente executa, depois de fazer essa avaliação inicial, na nossa impressão geral, nós executamos a avaliação primária. Aqui eu esquematizei para você, ela vai ser composta pelo A, B, C, D, E, né? Que vai fazer referência o A às vias aéreas, né? Se houver suspeita de trauma, obviamente tem que se fazer controle da cervical. O B faz referência à respiração, o C à circulação, o D vai fazer referência à incapacidade neurológica e o E à exposição. Procura por outras lesões que essa criança possa apresentar. Vamos tentar esmiuçar aqui rapidinho para você compreender o que é que eu faço aqui em cada etapa. Então, muito bem. Na etapa A, que é a etapa das vias aéreas, nós temos que atentar. Por quê? Porque nós podemos ter ali alguns sons que podem aparecer em relação às vias aéreas que podem indicar a necessidade de uma intervenção imediata. Como, por exemplo, o gorgolejo, que é um som borbulhante de líquido na via aérea, geralmente na via aérea superior você vai ter, isso pode indicar a necessidade de uma aspiração imediata do paciente. O ronco, que pode estar associado a um relaxamento da língua, que pode estar obstruindo a via aérea, ou então a presença de corpo estranho na via aérea, né? Então isso deve ser avaliado muito bem. Estridor, que nada mais é do que um som que pode ser produzido, pode ser por um corpo estranho na via aérea, pode ser por uma inflamação da estrutura da via aérea, né? Como acontece muito aí nas emergências pediátricas, casos de laringite, casos de epiglotite, podem levar a isso. Além disso, presença de alguma alteração na via aérea relacionada com algum procedimento que foi realizado e gerou um edema, por exemplo, né? Ou então uma criança que tenha ali um edema na estrutura da via aérea por algum motivo. Então você pode ter essa presença do estridor, que é um som curto, é um som alto, você para analisar, áspero, né, grosseiro na estrutura da via aérea, tá? Então, muito importante, indicando ali possivelmente a obstrução de via aérea superior. E aí a gente tem aqui algumas medidas que podem ser tomadas para manter a via aérea do paciente pérvia. Dentre elas, o posicionamento, ou seja, você apenas posicionar de maneira adequada aquele paciente já pode fazer com que ele melhore a permeabilidade da via aérea. Por exemplo, quando você pega um bebê, né, se você posiciona ali um coxinho na região do dorso do bebê, apenas com esse posicionamento você já pode estar melhorando significativamente o posicionamento da via aérea
do bebê. Coxinha ali em torno mais ou menos dos 3, 4 centímetros já é o suficiente para melhorar significativamente essa posição da estrutura da via aérea. Existem as manobras manuais de abertura de via aérea, inclinação da cabeça e elevação do queixo, que muitos conhecem como hand tilt and chin lift, ou anteriorização da mandíbula, que é muito usada nos casos de trauma, né, a famosa tração da mandíbula, que muitos conhecem como jaw thrust, aspiração da estrutura da via aérea, se houver ali líquido na via aérea, secreção na via aérea, se houver essa necessidade. Além disso, nós temos técnicas que podem ser utilizadas de alívio para a obstrução das vias aéreas por corpo estranho, as manobras de desobstrução de vias aéreas, né? Além disso, nós temos os adjuntos para permeabilizar a via aérea, como cânula orofaríngea, cânula nasofaríngea, podem ser utilizadas. Intervenções avançadas, como a própria intubação endotraqueal, inserção de dispositivos extraglóticos, como máscara laríngea, aplicação de pressão positiva contínua nas vias aéreas, né? A ventilação não invasiva, por exemplo, remoção de corpo estranho por uma laringoscopia direta, né? Laringoscopia, o uso da pinça de McGill é um exemplo, e cricotirotomia, né? A punção com agulha ou abertura cirúrgica. Tudo isso são manobras, tudo isso está dentro do ar, né? Que a gente percebe aqui que é o airway, ou seja, as vias aéreas, tá? Então, a gente percebe isso, nós notamos aqui algumas imagens que esquematizam aqui alguns procedimentos. A gente está vendo aqui a manobra chin lift, né? Que está sendo feita aqui a abertura da via aérea. Uma atenção muito importante aqui, bebês, eu não posso hiperestender a cabeça do bebê, tem que estar aqui em uma posição neutra, perfeita essa imagem aqui como a gente está visualizando. Aqui a gente está vendo essa segunda imagem, um bebê que tem uma suspeita de trauma, por exemplo, então está sendo realizada aqui a manobra de tração da mandíbula, anteriorização da mandíbula, e aqui a gente já percebe crianças, né, que já têm uma idade maior do que 1 ano, e a gente está notando aqui a manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo, e aqui embaixo também a manobra de tração da mandíbula, né, anteriorização da mandíbula. Então são algumas manobras manuais. Além disso, nós temos outros procedimentos, né? Os adjuntos que podem ser usados, como cânula orofaríngea. Aqui a gente está visualizando aqui, essa cânula aqui em específico é uma cânula de Berman, né? Que a gente está notando. Não confunda, né? Aqui pela imagem eu consigo identificar que é uma cânula de Berman. Ela tem um aspecto vazado aqui na lateral, mas também poderia ser uma cânula do tipo Guedel, né? Uma cânula orofaríngea. Então você tem aqui uma das possibilidades. Vai ser usada no paciente que encontra-se sem reflexo faríngeo presente. Esse paciente ele deve estar inconsciente, sem reflexo faríngeo presente, para poder ser utilizado esse procedimento. Se tiver reflexo faríngeo presente ou alguma contraindicação, mas houver a necessidade de permeabilizar a via aérea, pode ser inserida aqui uma cânula nasofaríngea, como a gente está visualizando, que aí vai pelo nariz e aí já diminui muito esses problemas. Aqui a gente está vendo uma imagem esquematizando também a intubação traqueal, né, do paciente, que também é uma manobra para permeabilizar a via aérea. E aí a gente passa agora para a etapa do B. A etapa do B é a etapa da respiração. Essa etapa da respiração é muito importante ser avaliada alguns aspectos, como, por exemplo, a frequência e a profundidade respiratória do seu paciente. Se ele apresenta sinais de esforço respiratório, que aí a gente classifica quanto à gravidade, em um desconforto respiratório ou se ele está progredindo para uma insuficiência respiratória. Expansão torácica, movimento do ar, então a gente tem que ver se tem uma expansibilidade adequada. Isso visualmente, apenas na inspeção. Depois a ausculta dos sons pulmonares, é muito importante, e adjuntos também, como a saturação de oxigênio, né, a oximetria de pulso, que pode estar revelando ali para a gente a hipoxemia como sendo um problema a ser solucionado. Muito bem, então, destacando aqui, quando nós falamos da população pediátrica, nós temos grandes variações. Uma das coisas que varia muito é a frequência ventilatória de acordo com a idade. Então, se você tem um bebê do nascimento até 1 ano de idade, a frequência ventilatória está em torno de 30 a 60 ventilações por minuto. Se você tem uma criança pequena de 1 a 3 anos de idade, de 24 a 40 ventilações por minuto. Pré-escolar, de 4 a 5 anos de idade, 22 a 34 ventilações por minuto. Uma criança em idade escolar, de 6 a 12 anos, 18 a 30 ventilações por minuto. Adolescente, 13 a 18 anos, ele tem ali mais ou menos uma média de 12 a 16 ventilações por minuto, o que já se aproxima do padrão do adulto, né?
Então, basicamente é isso. Então, eu tenho que avaliar se eu não vou ter aqui problemas, né, relacionados com alterações da frequência ventilatória, né, padrões respiratórios anormais. Nós podemos ter um padrão respiratório irregular. Isso pode acontecer nas emergências pediátricas devido a algum problema que cause distúrbio do controle ventilatório. Isso pode ser por conta de um TCE, isso pode ser por conta de uma doença neuromuscular, como, por exemplo, miastenia graves, Guillain-Barré, né? Você pode ter esse problema. Isso pode ser por conta também de uma intoxicação. A uma intoxicação pode acontecer também ali relacionado com os pacientes pediátricos, acidentalmente, né? Então, pode ter, por exemplo, intoxicação lá por opioide, pode levar a um distúrbio do controle ventilatório. Taquipneia ou bradipneia. Taquipneia seria esse aumento, né, valores maiores do que os normais que a gente viu, e bradipneia, valores menores. Importante destacar também que a apneia, ela consiste também em uma situação emergencial. Aqui a gente tem uma classificação da apneia, que eu tenho aqui a apneia central, que é quando ocorre por conta de algum dano ao sistema nervoso central, né, encéfalo, medula, de maneira geral. A apneia obstrutiva, que é quando nós temos uma obstrução ao caminho normal do ar, que ele vai fazer. E nós temos a mista, que é quando ela combina esses dois mecanismos. Tá? Então, você pode ter uma lesão ao sistema nervoso, mas, consequentemente, a isso, com rebaixamento do nível de consciência, um relaxamento da língua, tem uma obstrução também ali, que pode estar causando, né, uma situação de apneia no paciente. Tá? Então, muita atenção para esse aspecto. E aí, o que é que a gente avalia? A gente avalia se o paciente ele tem esforço ventilatório, e eu devo sempre procurar por alguns aspectos importantes, principalmente quando a gente fala da população pediátrica, que sofre muito por conta dessas emergências respiratórias. Se tem inquietação, aparência ansiosa, concentração na respiração, ele tentando ali, né, conseguir respirar de maneira mais adequada, está inclinando-se para frente para conseguir inspirar, batimento de asa do nariz, balanço da cabeça, também muito conhecido como meneios da cabeça, né? Uso de músculos acessórios da respiração, então você pode perceber ali uso de músculos intercostais de uma maneira mais intensa, músculos abdominais, pescoço, retrações que podem também estar presentes. Isso aí é muito clássico, né? Quando o paciente pediátrico está apresentando esse esforço ventilatório. E também a respiração paradoxal, que é um movimento que eu vou ver descoordenado entre tórax e abdômen, que vai parecer ali uma respiração que fica como se fosse uma verdadeira gangorra, né? Então, nós temos esse aspecto para ser avaliado. E aí também deve ser avaliado os sons nos pulmões e nas vias aéreas, de maneira geral. Nós já citamos alguns, como o estridor, ronco, o gorgolejo, mas na ausculta, principalmente, ou então às vezes não precisa nem se auscultar, como por exemplo o gemido, que é muito característico de doença do tecido pulmonar. Muitas das vezes ali por conta de algum problema como pneumonia, contusão pulmonar, que apareceu naquele paciente, síndrome de desconforto respiratório agudo, uma criança que já tem algum problema cardíaco, alguma anormalidade cardíaca que leve à insuficiência cardíaca congestiva e a edema agudo pulmonar, pode também ter problemas associados a isso e gerar esse som anormal que é o gemido. O gemido é uma tentativa de manter pérvia as pequenas vias aéreas, né? Então, você pode até confundir essa condição com um choro suave, tá, da criança. Pode acabar sendo confundido. Então, é muito importante atentar para esses detalhes. Sibilos, muito presente em doenças como, por exemplo, a asma, a bronquiolite, né? Então, a gente tem que atentar para isso aí, que são doenças específicas que acontecem bastante, na verdade, não tão específicas, mas bronquiolite sim, mas a asma pode acontecer também com pacientes adultos, mas a exacerbação, na verdade, asmática, né? E está presente esses sons, tá? Crepitações podem estar presentes também, barulho semelhante ao atritar, né? Você pega ali um chumaço de cabelo e atrita próximo ao seu ouvido, é um barulho muito semelhante às crepitações ou estertores que estão presentes muitas vezes no edema agudo pulmonar, podem estar presentes também na pneumonia, quando cursa ali com algum derrame, alguma coisa dessa natureza. Alterações do choro, da fonação, tosse, inclusive tosse seca, tá? Então, são alguns aspectos. E aqui eu coloquei 2 tópicos importantes que é para a gente avaliar quanto à questão da gravidade. Desconforto respiratório, as principais características, eu tenho um maior trabalho respiratório e eu tenho uma taxa de respiração fora da faixa normal para a idade do paciente. Mas, normalmente, essa criança ela ainda consegue
manter, né, um nível mínimo ali relacionado com a respiração, com a oxigenação, ainda não está cursando com problemas maiores como alterações do ponto de vista hemodinâmicas, alteração do ponto de vista neurológica, né, como é o que acontece com a insuficiência respiratória, que é uma condição clínica onde eu vou ter oxigenação e ventilação inadequadas. Então, mesmo ofertando O2, mesmo ofertando oxigênio, eu não consigo resolver esse problema da insuficiência respiratória em muitos casos, né? Diferente do desconforto respiratório, que muitas vezes quando você oferta oxigênio, o paciente ele tende a melhorar, tá? Além disso, algumas possíveis intervenções respiratórias que nós podemos utilizar. Administração de oxigênio suplementar, auxílio na ventilação. Esse auxílio na ventilação pode ser utilizando a bolsa válvula máscara, por exemplo. Inserção de uma via aérea avançada no paciente. Via aérea avançada seja dispositivo extraglótico, seja um tubo traqueal. Intervenções adicionais de acordo com a necessidade. Que a gente percebe algumas intervenções que são utilizadas, como, por exemplo, a ausculta pulmonar. Essa ausculta é interessante destacar que, normalmente, na população pediátrica, nós vamos auscultar na porção anterior do tórax, né, que é ao lado do externo. Iremos auscultar na região média, que é abaixo das axilas, e iremos auscultar na parte posterior do tórax, como está sendo executado aqui na imagem. Além disso, o suporte ventilatório com dispositivos de oxigênio terapia, a depender do problema do paciente, é muito importante destacar isso, como, por exemplo, intervenções que nós realizamos no CRUP, né, que seria a laringite, como a epinefrina nebulizada, seriam intervenções apropriadas para essa fase, né, em relação ao atendimento. A assistência que a gente está vendo aqui com ventilação com bolsa válvula máscara, ventilação não invasiva sendo utilizada aqui, CPAP, que pode ser usado em algumas circunstâncias, como, por exemplo, em casos específicos de pneumonia, alguma condição que leve a edema agudo pulmonar. E aqui, esquematizando a oximetria de pulso, né, a gente está vendo aqui o sensor no dedinho, destacando aqui como um elemento adicional para a gente utilizar aqui nessa etapa, que é a etapa B, a etapa da respiração. Etapa da circulação. O que é que nós devemos fazer nessa etapa? Devemos avaliar a frequência cardíaca e o ritmo, avaliar a qualidade do pulso, tá? Lembrando aqui que a gente avaliou que essa criança ela tem pulso central palpável, porque se não tivesse, nós estaríamos fazendo RCP. Então, consegui avaliar. Então, o pulso que eu vou avaliar aqui são pulsos periféricos, tá? Eu avalio a cor e a temperatura da pele, também, isso é muito importante ser destacado. Determino o tempo de enchimento capilar. Vamos mensurar também a pressão arterial da criança. É um adjunto que eu coloco aqui também nessa etapa circulatória. E no contexto, né, da emergência de maneira geral, outro parâmetro importante a ser avaliado é o débito urinário, se for possível. Se você tiver acesso, essa informação também ajuda bastante nessa etapa. Então, bebês e crianças novas, o débito urinário fica em torno de 1,5 a 2 ml quilo-hora. Crianças mais velhas e adolescentes, 1 ml quilo-hora. Adultos, né, quando você pega adulto, que a gente está falando especificamente de pacientes pediátricos, mas adultos geralmente 0,5 a 1 ml quilo-hora, tá? Crianças com choque, obviamente, nós teremos uma redução do débito urinário, justamente pelos mecanismos compensatórios do choque, como, por exemplo, a liberação do hormônio antidiurético, né, que nós teremos, e vai causar toda essa resposta aí na tentativa de manter ali uma volemia adequada para o paciente. Aqui a gente nota algumas intervenções, perceba que avaliando a perfusão periférica, como nós notamos aqui, uma perfusão que ela, se ela estiver acima de 2 segundos aqui, então considere que tem ali alterações, né, como a gente nota aqui, então ele pressiona e depois ele vai avaliar aqui para ver aqui o enchimento capilar. Note aqui a questão da pele, essa imagem especificamente ela mostra uma pele moteada, né, um moteamento na pele, que é justamente essa pele meio manchada, como nós notamos aqui, né, com pigmentação diferente, né, em vários locais. Checagem do pulso, né, como a gente está notando aqui em um lactente, né, então é importante destacarmos esses pontos. E fazendo referência também a outro parâmetro que sofre muita alteração é a frequência cardíaca, né? Então, a frequência cardíaca, de acordo com a idade, ela vai variar também. Se eu pegar um bebê do nascimento até 1 ano de idade, em torno de 100 a 160 batimentos por minuto, uma criança pequena
que tem de 1 a 3 anos de idade, 95 a 150 batimentos por minuto. Pré-escolares, de 4 a 5 anos de idade, 80 a 140 batimentos por minuto. Criança em idade escolar, de 6 a 12 anos de idade, 70 a 120 batimentos por minuto. E adolescente, 13 a 18 anos, 60 a 100 batimentos por minuto. Outro aspecto relevante de considerarmos é o limite inferior da pressão arterial sistólica, tá? E aí a gente tem aqui também modificações. Por exemplo, se eu tenho um recém-nascido, até o termo ali, né, até 28 dias, eu considero que ele tem que ter mais de 60 milímetros de mercúrio, ou então um pulso central forte, tá? Pode ser um parâmetro a ser avaliado, é equivalente também, em referência a quando nós falamos da pressão arterial sistólica. Isso o limite inferior, o limite mínimo ali que pode chegar, né? Bebês de 1 a 12 meses, mais de 70 milímetros de mercúrio como limite inferior da pressão arterial sistólica, ou então pulso central forte. Crianças de 1 a 10 anos, a gente tem que ter mais do que essa fórmulazinha aqui, que é 70 mais 2 vezes a idade em anos. Essa fórmula eu só aplico para quem tem de 1 a 10 anos, tá? 70 mais 2 vezes a idade em anos, isso é o limite. Aí é a forma de você calcular o limite inferior da pressão arterial sistólica. Crianças de 10 anos ou mais, ela tem que ter ali mais de 90 milímetros de mercúrio, né, de pressão arterial sistólica, já próximo ali do que é o que nós consideramos para adultos. Algumas possíveis intervenções: posicionamento do paciente de maneira adequada, a administração de oxigênio suplementar, né, por exemplo, uma criança se identifica ali sinais de choque, né, que nós traremos aqui em aulas futuras, né, o choque na pediatria, né, de maneira específica para estudarmos esses assuntos. Auxílio na ventilação, estabelecimento de acesso vascular, pode ser acesso venoso, acesso intraósseo, né, quando não se consegue o acesso venoso, reposição de fluidos, né, por exemplo, uma taxa de 20 ml por quilo de peso, né, os bolos que vão ser feitos normalmente, realização de compressões torácicas, realização de desfibrilação. Tá? Então, são algumas intervenções que podem ser utilizadas aqui nessa etapa circulatória. A etapa da disfunção, que é a etapa da avaliação neurológica. Nós iremos, inicialmente, podemos, né, utilizar a escala AVDI, né, que a gente avalia o A, é um mnemônico, isso aqui faz referência a alerta, se o paciente está alerta, o V, a verbal, o D, a doloroso, ou seja, se responde a dor, um estímulo de pressão, e o I, de irresponsivo, ele não tem nenhuma resposta. A gente tem também a escala de coma de Glasgow, que é outra ferramenta, a escala de coma de Glasgow pediátrico. Vai ter vídeo específico que a gente vai falar sobre isso, vamos dar mais ênfase. Mas só para lembrar aqui, o Glasgow ele avalia abertura ocular, lembrando que a melhor resposta, né? Abertura ocular, a melhor resposta verbal e a melhor resposta motora, o mínimo 3 do Glasgow, o máximo 15. Sempre fazer referência a que Glasgow menor ou igual que 8, nós temos ali um índice de lesão grave, de 9 a 12 lesão moderada, de 13 a 15 lesão leve. Né? Então, isso é muito aplicável, inclusive, quando nós falamos de TCE, por exemplo. Né? E, além disso, a gente soma aqui com a avaliação pupilar, que a avaliação pupilar é também outro parâmetro importante, identificar se as pupilas estão isocóricas, reagentes, redondas, né? Então, se elas estão ali de maneira adequada. Tá? Então, é o que nós fazemos nessa etapa. E aqui a gente tem algumas possíveis intervenções que são utilizadas, né, do ponto de vista neurológico, após essa avaliação do paciente. Estabilização da coluna do paciente, se houver ali alguma suspeita de uma lesão vértebro-medular, posicionamento do paciente de maneira adequada, aspiração, adjuntos para o manejo de via aérea, utilização de via aérea avançada, administração de oxigênio suplementar, auxílio na ventilação, estabelecimento de acesso vascular e obtenção, dado importante aqui, obtenção do nível de glicose sérica do paciente. Pode ser que ele tenha alguma alteração, alguma disfunção e seja por conta de uma hipoglicemia. Nós temos até que lembrar que a hipoglicemia é uma causa reversível de PCR na população pediátrica. Muito importante lembrar disso. A gente vai agora para a etapa E, que é a etapa da exposição. Expor o paciente, despir o paciente para exames adicionais, manter a temperatura adequada, respeitar a integridade do paciente, a modéstia daquela criança ali, né? Não expor de maneira desnecessária e sempre lembrar, né, de prevenir ali também hipotermia na criança, né? Sempre aquecê-lo de maneira adequada. Então, feito essa avaliação primária,
Nós seguimos na sequência, né, depois ali de estabilizar, e ela é executada com esse objetivo, a avaliação primária, de identificar lesões graves e tratar lesões graves ameaçadoras à vida. Tá? Depois que eu estabilizo o paciente nessa fase inicial, nós podemos passar para uma avaliação secundária, onde nós iremos executar, possivelmente ali, uma investigação sobre os problemas que esse paciente pode apresentar e que podem cursar com a parada cardiorrespiratória, que são os Hs e Ts, só para relembrar que são causas reversíveis de PCR, hipovolemia, hipóxia, o íon hidrogênio, né, que faz referência à acidose metabólica, acidemia, o H de hipoglicemia, que a gente até mencionou antes, hipo ou hipercalemia, né, que são as alterações do potássio, hipotermia, e os T's, que fazem referência à tensão no tórax, que é o pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, toxinas, que são as intoxicações que podem acontecer, trombose de artéria pulmonar ou trombose coronariana. Obviamente, a gente sabe aqui que, do ponto de vista pediátrico, a causa que chama mais a nossa atenção são problemas relacionados com hipóxia, né? Então, isso é muito prevalente em relação à população pediátrica, né? Os distúrbios respiratórios, o choque, são as principais causas de emergência pediátrica, quando nós paramos para analisar. Tá? Então, além disso, a gente faz aqui também um histórico específico, né, uma avaliação ali, uma espécie de uma conversa que vai ser feita. Muito importante considerar os pais nesse contexto, né, onde vai ser feito aqui o mnemônico SAMPLE, né, recomendado pelo suporte avançado divino em pediatria. O S faz referência a sinais e sintomas no início da enfermidade, o A alergias, o MA, medicações, o P, a passado médico, histórico médico, pregresso, se já fez, inclusive, se já teve alguma cirurgia que foi executada, alguma coisa dessa natureza, e ao calendário de vacinação, né, as imunizações, se elas estão em dia, se está tudo ok. O L faz referência à última refeição, né, e os líquidos que foram ingeridos, e o E, a evento naquele ambiente ali, como foi que transcorreu, o que foi que aconteceu ali de fato em relação à emergência dessa criança, a situação, né, o evento dessa criança, tá? Então, muito importante lembrar desse aspecto. Vai ser executado um exame físico, né, da cabeça aos pés do paciente, onde, de maneira geral, a gente avalia a pele, avalia se há contusões, escoriações, lacerações, perfurações, queimaduras, cicatrizes e a presença de petequia, púrpura ou erupção cutânea. Além disso, cabeça. Na cabeça a gente examina, procurando por hematomas, inchaço, palpa em busca de sensibilidade, né, inchaço, depressão, palpa delicadamente as moleiras no topo da cabeça, né, criancinhas menores, né, você pode ter ali abaulamento da estrutura das fontanelas, né, então pode acontecer esses problemas. Olhos, compare o tamanho, forma e movimento dos olhos, procure simetria e presença de qualquer drenagem, inspecione a conjuntiva para vermelhidão, pus e corpo estranho. Nariz, inspecionar se tem alguma drenagem de sangue, fluido, dilatação nasal, secreção que pode estar presente, algum objeto estranho, né? Então, se for indicado ali fazer uma sucção suave, né, para que permeabilize melhor, né, as narinas do paciente. Orelhas, o que fazer, né, nesse aspecto? Procurar por drenagem dos canais auditivos, se tiver ali principalmente algum indício de trauma, alguma coisa dessa natureza, verificar se há hematomas, né, atrás da orelha, é o famoso sinal de Battle, né? Examine cada canal auditivo para a presença de corpo estranho, que também é muito importante. Boca e garganta, ouvir se tem alguma rouquidão, algum som anormal, né, da fala, então durante o choro, se tem sangue, vômito, dente solto, material estranho na cavidade oral, se tem uma língua ferida ou inchada, observe a cor dos lábios e membranas mucosas e observe se tem algum odor incomum. Pescoço, inspecionar, avaliar se tem uso de musculatura acessória, presença de algum estoma, às vezes a criança pode ter feito ali algum procedimento, né, palpar e avaliar a estrutura do pescoço, principalmente do quesito aqui da traqueia, para ver se tem algum desvio de traqueia. Tórax, inspecionar o trabalho da respiração. Eu avalio, mais uma vez, agora aqui mais detalhado, né? A gente pode avaliar de uma maneira mais detalhada, porque aqui já é um exame físico um pouco mais detalhado. Simetria do movimento torácico, uso de músculos acessórios, presença de retrações, observar os padrões de respiração anormal,
e dispositivos de acesso vascular, se estiverem ali presentes na estrutura do tórax. Às vezes tem criancinha que pode estar fazendo algum tratamento, né, para alguma doença, alguma coisa dessa natureza, tem um catéter ali implantado, alguma coisa dessa natureza. Ao escutar os sons da respiração, os sons do coração são importantes. Abdômen e pelve, né? Inspecionar e avaliar para a presença de distensão, hematoma, uso dos músculos abdominais durante a respiração, porque pode estar presente também. Se tem cicatriz, se tem algum tubo de alimentação, estômago, alguma bolsa, né, de colostomia, por exemplo, sons intestinais na ausculta, né, e palpar também a estrutura da pelve e avaliar para ver se não tem nenhuma alteração. Extremidades, avaliar a temperatura da pele, o enchimento capilar, a qualidade de pulso, a função motora e a função sensorial. E completada aqui, né, e além disso, né, não esquecendo aqui também que é muito importante o dorso, né, avaliar se há sensibilidade, hematoma, púrpura, petequias, erupções cutâneas, edema, feridas abertas ao escutar o tórax posterior e se houver suspeita de trauma, garanta a estabilização manual da cabeça e da coluna durante o exame. Outro detalhe importante é que após completar essas avaliações, a gente precisa sempre estar fazendo uma reavaliação contínua, sempre com aquela sequência: avaliar, identificar e intervir. E aí eu reavalio novamente: avaliar, identificar e intervir, se eu encontro qualquer alteração. Outros dados interessantes que a gente pode acrescentar aqui são as avaliações diagnósticas, né? Exames, né, adicionais que vão ser executados, né, no ambiente do intra-hospitalar, que são muito importantes. Gasometria arterial, gasometria venosa, gasometria capilar, concentração de hemoglobina, saturação venosa central de oxigênio, lactato arterial, né, principalmente esses exames aqui de lactato arterial na suspeita de sepse é muito importante. Monitorização da pressão venosa central, monitorização invasiva da pressão arterial, radiografia de tórax, né, que é importante no contexto de alguma doença, né, que eu suspeite, pneumonia, por exemplo, eletrocardiograma na suspeita de alguma arritmia, na suspeita de algum problema cardíaco que essa criança possa ter, o ecocardiograma para avaliar de uma maneira mais detalhada essa função da bomba cardíaca, ultrassonografia no local do atendimento, que pode ser usado para inúmeras situações, para inúmeros procedimentos, e fluxo de pico expiratório, que é utilizado principalmente para avaliar ali, principalmente o aspecto de doenças restritivas, como, por exemplo, a asma. Então, fica aqui esses detalhes importantes para você, né, englobando aqui toda a avaliação sistemática da criança gravemente enferma em relação a emergências pediátricas. Se você não está inscrito ainda no canal Enfermagem de Emergência, então convido você para se inscrever. Se você ficou até aqui nesse vídeo, então merece se inscrever aqui no canal, dar esse apoio, porque é muito importante, porque dessa forma nós iremos conseguir atingir mais pessoas. Compartilhe esse vídeo, curte, deixe seu comentário aqui, que será um prazer imenso estar respondendo você. Estamos juntos. Um forte abraço.